O ódio do mundo. Meus irmãos, nunca foi popular ser um verdadeiro cristão lá na época de Jesus. Os seguidores de Jesus, eles passaram a ser rejeitados e odiados pela sociedade, e todos aqueles que entregavam sua vida para Jesus, que nem fala lá em Salmo 37, verso de número 5, eles eram demitidos dos seus empregos, eles eram hostilizados, ninguém dava mais crédito e eles tinham total dificuldade para quê? Para garantir seu sustento após acreditar no Messias. Então, como sempre, havia muitos necessitados entre eles. E o que eles faziam? Eles se agrupavam, né, para poderem proteger um, encorajar o outro mutuamente naqueles primeiros dias. E o amor, o desprendimento era tão reais na vida dos discípulos que muitos vendiam seus bens, traziam dinheiro, né, para o fundo, a fim de socorrer aqueles necessitados. Que nem fala lá em Atos, no capítulo 2, no versículo 45. Então, meus irmãos, a onda de ódios e perseguição sucediam-se ameaçando a igreja a todo momento. Alguns membros eram tão fracos em suas convicções de fé em Jesus e pensando, né, na sua segurança, no seu conforto, no bem-estar pessoais ali seu e das suas famílias, voltaram a servir o judaísmo, deixando de lado a crença do Messias. Então lembra-se lá daquela parábola do jovem rico, que está lá registrado lá em Mateus, no capítulo 19, versículo 16 ao 30? Então Jesus ele deixou bem claro que quem o seguisse passaria por provações. E muitas delas, meus irmãos, seriam provações bem severas. Lá em Mateus capítulo 10, 22 fala: "E por causa do meu nome sereis odiado de todos. Contudo, aquele que permanecer firme até o fim será salvo. E por causa do meu nome vocês são odiados em todos." Agora eu quero fazer uma pergunta reflexiva. Se você tivesse nascido lá no tempo de Jesus, naquela época, e você escutasse uma narrativa que eu acabei de falar aí, qual seria a sua atitude? Qual seria a minha atitude? Mas a maioria daqueles servos de Deus permaneceu sólida, né, como uma rocha diante de uma tempestade. Então, cada vez que o braço armado romano vinha contra os cristãos, mas Deus levantava outros heróis diante dele para levar a sua obra. Apocalipse capítulo 2, verso número 10 fala: "Nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e terei uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida." E quando Herodes, irmão, ao perseguir a igreja, mandou que degolasse Tiago, irmão de João, ele achou que estava ali extinto para sempre todo o trabalho missiológico da igreja. Mas o relato da história, né, realizado pelo Dr. Lucas, lá em Atos, ele tem essa narrativa. Entretanto, meus irmãos, a palavra do Senhor, ela crescia, ela se multiplicava, que nem fala lá em Atos 12, 24. Então, o que eu entendo, quanto maior era a perseguição da igreja, mais a igreja crescia em discípulos de Cristo. Muitas vezes, os cristãos tiveram que fazer o quê? De adorar a Deus em segredo. Mas eles nunca vacilavam. Então, quando algum irmão pregador era preso ou se reunia ali para orar, a igreja sempre orava a favor dele e Deus sempre escutava as suas orações. Que nem fala lá em Atos capítulo 12, versículo 5. Enquanto Pedro estava no cárcere, a igreja orava como? Fervorosamente a Deus. Então, o cristianismo, meus irmãos, contudo, não ficou restrito só em Jerusalém. Os que ouviam a pregação de Pedro, lá no dia de Pentecoste, foi encoado por todo o Império Romano, até que se cumpriu Mateus capítulo 28, 19, 18 e 19, ide. Então a igreja sempre levava as boas novas do evangelho, aonde quer que eles fossem. Um dos pilares fundamental para o crescimento da igreja foi os evangelistas. Os evangelistas são a igreja itinerante, formado de pessoas comuns, camponeses, agricultores, tá? Se não fosse o trabalho árduo desses evangelistas para levar as boas novas do reino adiante, o que seria da igreja? Como seria o crescimento da igreja? Então, essa foi mais um bate-papo de Bíblia para vocês aqui. E eu quero falar, não se esqueça, meus irmãos, de assinar o meu canal lá no YouTube, PR Carlinhos Oliveira. Estamos chegando agora a quase 180 amigos e amigas. Dá uma força lá, pessoal. Se inscreve lá no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo e que Deus abençoe até
a próxima em nome de Jesus. Tamo junto, um grande abraço, Deus os abençoe.